Boa noite, nossos amigos, nossos companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, 9 de outubro de 2020, voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre a questão ou o problema da depressão. Muitas pessoas dizem que a depressão é uma doença física, é uma doença no cérebro e que ela é genética. Mas, na realidade, a depressão não é uma doença física e nem tampouco é genética. A depressão é um estado de espírito, é um estado da alma, que se caracteriza ou se manifesta através ou por uma tristeza profunda, uma melancolia profunda e intensa, que demora por muito tempo, uma amargura e uma angústia que não se pode calcular, em que o indivíduo, o depressivo, fica desanimado, perde o gosto pela vida e, no desespero, muitas vezes comete o suicídio. Essa é a depressão, que não é uma moléstia, voltamos a dizer, uma moléstia física e nem gerada pelo cérebro. É um estado da alma. É a alma, é o espírito que fica triste, amargurado, angustiado por alguma razão. E geralmente as razões da depressão, elas podem ser físicas, as razões delas, a perda de entes queridos, e enfim, qualquer perda pode gerar uma depressão, tende a gerar uma depressão. Os idosos estão sujeitos também à depressão, muitas vezes por causa da solidão em que vivem, que a família despreza esse idoso. E é uma porta aberta para a depressão, para entrar nesse estado de espírito. Mas a depressão, ela não é genética, porque o que é do espírito, o que é da alma, não passa para os descendentes, não passa para os filhos, nem para os netos, enfim, para a sua descendência, porque se trata de problema de moléstia, se é considerado uma doença, se trata de distúrbio na alma. Então, os distúrbios da alma não podem passar para os descendentes. Logo, a depressão é um estado de espírito. Quando o espírito está triste, a alma da gente está melancólica, angustiada por alguma causa, por alguma perda, essa mensagem é transferida da alma para o cérebro. E o cérebro, que é instrumento do espírito, o cérebro não é o espírito, o cérebro não é a alma, o cérebro é instrumento da alma. Então, quando a alma está com esse transtorno, com qualquer outro transtorno, principalmente da depressão, a alma está triste, angustiada, melancólica, ela passa essa mensagem para o cérebro. E o cérebro, então, ele produz, ou seja, ele reduz a produção de 3 substâncias chamadas serotonina,
dopamina e noradrenalina. São as 3 substâncias indicadas pela ciência, pelos médicos, produzidas pelo cérebro. Essas 3 substâncias são responsáveis, segundo os médicos, pelo humor da criatura, o mau humor ou o bom humor. De modo que, por qualquer outro motivo, que a alma está angustiada, triste nesse estado, nesse processo de depressão, que ela muda o quadro psicológico, passa ao contrário, a ser alegre, feliz, brincalhonas, e que a vida passa a sorrir para si, aí a alma manda a mensagem para o cérebro. E o cérebro que produzia, ou que reduziu a produção dessas 3 substâncias, o cérebro passa a produzir o normal dessas substâncias. Logo, a criatura fica normal. E vê-se aí que a questão do cérebro não é a causa, é o efeito. E a causa está na alma. Se a alma mandou a mensagem, o cérebro recebeu e passou a produzir normalmente a quantidade normal dessas 3 substâncias. Então vê-se por aí que a causa da depressão não é cerebral, não é física, é na alma, é no espírito. E pergunta-se às vezes quais são as pessoas que estão sujeitas à depressão. A criança, a depressão, como é um mal geral, quase que geral na humanidade, ela pode atingir qualquer pessoa, pode ser vítima da depressão. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, pessoas idosas também. E muitas vezes também, como acabamos de dizer, que existem muitas causas materiais que podem levar à depressão, uma separação, uma perda de um ente querido pela morte, ou a separação de um casal, o rompimento de um noivado, o rompimento de um namoro, que um se sente mais prejudicado e fica sentindo falta do outro, então isso pode levar, ou é uma porta aberta para um processo depressivo. Mas logo que essa criatura se recompõe mentalmente, se recupera mentalmente pelo otimismo e consegue superar essa fase do processo depressivo, ela volta ao normal. Então, o cérebro passa, como acabamos de dizer, a produzir normalmente a quantidade dessas 3 substâncias que voltamos a dizer. É a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E a criatura, então, fica no seu normal. Esse mal da depressão, que é um mal do espírito, uma moléstia do espírito, uma moléstia da alma, está tomando conta do planeta. E então a gente verifica que através das estatísticas mundiais, a organização, por exemplo, mundial da saúde ou de saúde, a OMS, fazendo os seus estudos e pesquisas, chegou à conclusão de que 10% da humanidade está sofrendo do mal da depressão. E a humanidade, quantos habitantes tem? Ora, as estatísticas falam que a nossa humanidade, o planeta Terra, no momento tem em torno de 7,5 bilhões de habitantes. 10% no cálculo da Organização Mundial de Saúde sobre 7,5 bilhões de habitantes seriam 750 milhões de criaturas no mundo em todas as idades.
sofrendo do mal depressivo, do mal da depressão. E segundo os dados também da mesma organização, lá para o ano de 2025 a 2030, ou para frente, esse percentual de 10% vai aumentar para 15% ou 20% da população mundial. Então, qual seria o remédio da depressão? No caso, nós dizemos, baseado no Espiritismo, que a doutrina espírita oferece uma contribuição muito eficaz, muito útil para o tratamento das depressões. A depressão pode ter causado, mesmo pelas causas materiais, nós indicamos o tratamento pelo Espiritismo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam o depressivo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós consideramos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo uma espécie de panaceia, ou seja, de tratamento, terapia para todas as moléstias da alma, uma vez que a depressão, voltamos a dizer, é uma moléstia, estado de espírito, distúrbio na alma, e o Evangelho pode curar. Simultaneamente, a criatura, o depressivo, pode frequentar as sessões do Espiritismo, das casas espíritas, além de estudar o Evangelho, de ler o Evangelho, podem participar das atividades da casa espírita de assistência aos sofredores, trabalho da mediunidade, um tipo de trabalho na casa espírita que possa melhorar ou curar o seu estado espiritual de depressivo. Logo, nós indicamos essa terapia porque é uma terapia de urgência, não é? Que a pessoa precisa para ficar boa desse mal da depressão. E já que nós estamos falando da depressão, nós consultamos aqui o nosso e-mail e tem uma pergunta no seguinte sentido: quem pode ter depressão? Essa é a pergunta. Quem pode ter depressão? Todo mundo. Desde uma criança, como dissemos a princípio, até um idoso pode sofrer a depressão, mas que tem cura. Mas dizemos também que a depressão, voltamos a confirmar ou reafirmar, que a depressão não é uma doença do cérebro, não é uma doença do corpo. O corpo ou o cérebro é apenas o efeito, a causa está na alma. Logo que a alma fica sadia, tranquila, feliz, manda mensagem para o cérebro. E o cérebro então faz a produção normal daquelas 3 substâncias. E a pessoa volta então ao normal. Então o cérebro é o efeito e a causa está na alma, no espírito que está triste. E a depressão pode levar uma criatura, se não se tratar, ao falecimento, pode levar à morte, sem dúvida nenhuma. E o espírito lá fica depressivo. Mas uma das causas de depressão também pode ser uma obsessão. Pode ser a influência de uma criatura espiritual, do espírito de um morto, que está lá do outro lado da vida, depressivo. E pode se juntar a essa pessoa que está também com depressão. E pode influenciá-la e aumentar a depressão dessa criatura. Logo se vê aí que se o indivíduo pode desencarnar prematuramente, vamos dizer, de uma depressão, então a causa da depressão não está no cérebro, não está no corpo, mas sim no espírito, porque continua depois da morte depressivo. E muitas vezes até que reencarna depressivo também. E voltaremos ao assunto, ao estudo da depressão, em outro programa. Continuaremos com esses estudos da depressão. E então, meus prezados companheiros, prezados amigos, nós finalizamos o nosso programa, nossa conversa,
que o nosso programa tem apenas um caráter de uma conversa sugestiva para reflexão sobre qualquer tema analisado à luz do Espiritismo. Sempre colocamos o Espiritismo e as obras da codificação de Allan Kardec como base de estudos e como base de informação. E então, muita paz para todos, boa noite, e noutra oportunidade voltaremos a falar do mesmo tema, a depressão. Muita paz para todos.